outro pregador metodista contou detalhadamente o momento em que o cercado estava tão cheio de gente que as pessoas não tinham a possibilidade de fazer qualquer movimento e lateral, mas estavam literalmente cambaleando em massa. Os wesleyanos experimentaram um crescimento exponencial durante os primeiros anos do século XIX, em parte por causa dos seus métodos evangelísticos, incluindo os encontros campais e os apelos públicos, né? Há quem considere Charles Grandison Finney o pai do apelo, porque ele fez realmente algumas mudanças. Ele nasceu um ano depois que John Wesley havia falecido. No entanto, não houve um pai quem o levantasse, sim etapas de performance, né? Coisas que aconteceram durante a caminhada que deram origem ao apelo. Então, com o tempo foram aderindo coisas novas no espaço de 200 anos aproximadamente. Inclusive, Finney só iniciou essa prática a partir de 1823, portanto, muito tempo depois dos metodistas itinerantes, e, ademais, ele era um ministro presbiteriano. Por isso, sofreu perseguições dos calvinistas por causa dessa prática, porque para os calvinistas, né, já havia quem tivesse salvo, né? Então, para que chamar se já estava salvo? Assim, ele tomou a decisão de romper com a temática presbiteriana após ver os apelos e os resultados que traziam. Finney fez duas coisas interessantes. A. Criou o Banquinho dos Ansiosos, onde orava em particular, entregava um mini sermão e, geralmente, após isso, entrava o apelo. Lembrando daquele banco, né? Banco. Também, pode ser também chamado de Banco dos Contritos também, né? B. Outra coisa que ele fez, né? E ficou na história, foram as novas medidas que incluíam os apelos. Segundo Gertz, estava convencido de que os pastores poderiam produzir avivamento usando os métodos corretos e que chamar os pecadores arrependidos à frente era necessário para tirar os pecadores do meio da massa de ímpios, para levá-los a uma renúncia pública de seus caminhos pecaminosos. O Finney fazia a distinção entre pecadores e ímpios. Quem atendia o apelo, vinha para a frente, era pecador, que era passivo de perdão, né, de arrependimento. O ímpio não, o ímpio é cauterizado, ele está vedado. Aí entra um pouquinho de calvinismo no meio, né? Muitos aderiram à prática e isto veio a influenciar pelo menos Moody e Graham. No caso aí, o Moody é o pregador e o Graham é o Billy Graham. Outros discordavam, pois não aceitavam sua interpretação teológica a respeito da decisão pessoal. Em termos calvinistas, Finney cria piamente que o vitupério de Cristo era suficiente e garantido a todos, e isso já infligia na graça limitada para os calvinistas. Também, em relação à depravação humana, era uma atitude voluntária da mente, e não algo desde o nascimento. Para ele, a conversão dependia também da vontade humana de se salvar, ou de se arrepender dos pecados decididos por Cristo. E isto removia Finney do monergismo para o sinergismo, quando há participação em decisões de duas partes, né? Deus quer salvar, o homem quer ser salvo, então acontece. De acordo com Finney, que foi um dos pais da teologia sistemática, o apelo era uma ferramenta que se induzia na graça procedente, na decisão do pecador em render a Cristo, que é o caso da graça preveniente, né? Que o Espírito Santo trabalha o coração da pessoa até ela decidir-se, né? Interessante que o Finney achava que a depravação estava na mente, né? A pessoa nasce sem depravação e, de acordo com o contato com o meio, ela vai desenvolvendo a depravação mental, né? Conceitos à parte, né? Vamos ficar com o cerne da mensagem que ele pregava, que era Cristo, o Senhor e Salvador. Muitos pastores e ministros adeptos da teologia calvinista, como Asahel Nettleton, repudiaram esta atitude de Finney, e isto trouxe um grande desgaste para o ministério em termos denominacionais. Pronto, algumas considerações então, vamos lá. Você já percebeu aí como é que nasceu o apelo, né? Como é que foi desenvolvido, não foi da noite para o dia, não foi algo espontâneo, foi algo que foi, quer dizer, não foi algo direto, foi espontâneo. Em 200 anos que vai se firmar para chegar a ser esse apelo que fazemos hoje. Segundo o historiador Stephen Gertz, da Christianity Today, George Whitefield foi um dos principais pregadores do grande despertamento. E o mesmo não aceitou saber quantas pessoas mostraram que haviam decididos por Cristo. Ou seja, o George Whitefield não contava. A gente costuma contar, né? 20 pessoas, 15, que benção, 100 pessoas. Ele não contava, ele não gostava de contar.
Há tantos ouvintes pedregosos que receberam a palavra com alegria, disse Whitefield. Alguém perguntava, quantas pessoas que receberam? Há muitos ouvintes pedregosos que receberam a palavra com alegria. E ele continua assim, ó, que eu decidi suspender meu julgamento até que eu conheça a árvore por seus frutos. Uau! Gente, você pegou aí, não? Preste atenção. Em outras palavras, Whitefield abandonou a estatística imediata para esperar a firmeza de quem se decidiu com o fruto do arrependimento. É claro, no tempo dele não tinha apelo, mas as pessoas se mostravam comovidas e começavam a seguir. Aí eles contavam. Os avivamentos foram verdadeiros termômetros de um movimento onde se registrou milhares de pessoas convertendo-se ao Evangelho de Cristo. Com o fortalecimento do metodismo em solo americano, fruto de Philip Asbury e Cook, muitos pregadores metodistas estavam encantados com tantos resultados assim. Lançaram a mão de organizar melhor e criar algumas estatísticas e resultados. Foi já em meados do século XIX que o movimento Holiness tomou grandes proporções entre os pregadores, os chamados cultos open air. Ganharam grande proeminência, que é o culto ao ar livre. Eu participei de vários, não naquela época, né? Na minha época aqui. Mas os pregadores metodistas não queriam apenas estatísticas, e sim realmente levar a sério o que se converteu de fato. Por que eu menciono aqui direto os metodistas? Porque é história, gente. Na época era eles mesmos. Não tinha, a não ser os batistas e alguns pregacionais. Então, desculpa falar tanto, mas é isso mesmo. Eles haviam importado das igrejas anglicanas o sistema de púlpito, onde havia um altar sempre do lado, para que todos pudessem ver o pregador, e também em frente à mesa de comunhão. Desde o tempo de John Wesley, era comum os ministros muitas vezes encorajar os membros a virem ao altar, caso estivessem desejosos de uma oração ou com alguma dúvida em sua alma, praticamente constante, uma prática constante no Clube Santo. O Clube Santo fazia muito isso aí, né? Interessante que os pregadores wesleyanos, metodistas, foram além dessa tradição, e num gesto de seriedade, pois o metodismo estava sendo agora um clamor de mudança ao anglicanismo. Transformaram esse propósito em uma chamada para que realmente estivesse sob uma profunda convicção de pecado e desejassem confessar, né, e mudar. A prática afirmou-se de vez quando, no ano de 1801, um pastor wesleyano, Peter Cartwright, pastor metodista Peter Cartwright, garantiu que as mulheres teriam assento no altar caso orassem com convicção por uma decisão na tradução original. Parece que essa frase, orar a Deus por religião. Este mesmo ministro desfechou ataques de mensagens contra os pais que não deixam as crianças vir ao altar. Nesse sentido, o altar foi tornando-se um lugar demasiadamente santo, tá vendo? Tomando proporções desta forma, o apelo ao altar foi passando por várias contribuições e inovações de quem usava para trazer as pessoas a uma decisão pública. Eles foram transferindo a ideia do altar para a ideia do Santo dos Santos, lá no tabernáculo judaico, ou israelita, né? A mensagem metodista do século XVII, XVIII, né, na verdade, que apelava para uma decisão do coração, agora estava mudada para uma decisão externa. Olha aí. Gente, preste atenção. A influência puritana, né? A primeira fase do metodismo trabalhava no interior, e agora tinha que mostrar no interior a mudança, né? Aí vinha a questão dos costumes e num caso mais ortodoxo, do legalismo, né? No Sul, especialmente entre 1878 e 1956, os apelos do altar tornaram-se um elemento básico, prático e decisivo nos costumes dos batistas. Temos, portanto, um grande pregador batista, Billy Graham, aliás, considerado o pregador do século XX, que muito utilizou a chamada do altar em suas centenas de cruzadas através do mundo inteiro. Já as igrejas evangélicas e reformadas foram aos poucos abandonando esta prática, à medida que o apelo incorporava ao chamado avivamento pentecostal. Começou a parecer pentecostal, eles começaram a distanciar-se desse apelo. Por isso que não é comum fazer apelo nas igrejas tradicionais. Segundo eles, a chamada ao altar não possuía base bíblica evidente, ou seja, não era uma prática litúrgica no primeiro século, e que frases como vinde a mim os que estáis cansados, ou deixei a mim os pequeninos, não necessariamente caracterizavam um apelo ao altar em si, até porque não havia altar, e sim eram suas casas e cultos primitivos. Realmente, tem razão. Não havia, assim, o apóstolo Paulo fica no meio, vem cá você,
Apóstolo Pedro, vem aqui na frente. Não tinha isso, né? Foi uma questão cultural, foi uma questão de demanda, né? Também acusaram ser o apelo uma das famosas novas medidas idealizadas pelo pregador Charles Granson Finney, no decorrer do segundo despertamento espiritual. O escritor Williamson Nevin acusou Finney de ser incentivador desta prática. Em seu trabalho The Anxious Bench, em 1843, chegou a declarar que Finney começou a usar a tática do banquinho ansioso, para convidar os não crentes para orar por suas dúvidas, mas que usava isto como ponte emocional para trazê-los ao altar. Nevin ainda disse que o fato de trazer uma pessoa à frente não significava conversão, que depois de várias cruzadas admitiam-se um número festivo de convertidos, mas no decorrer dos dias mostravam-se ter sido falsas, por levantar das mãos e o seguir no corredor até o altar. Um barco ansioso pode estar cheio, onde nenhuma influência divina é sentida. Centenas de conversões podem ser realizadas através do processo de conversão de banco ansioso, e ainda assim seu último estágio pode ser pior do que o primeiro, afirmou Nevin. No entanto, Moody, desde 1875, e o próprio Billy Graham, desde 1960, também pregaram convites para chegar à frente da sala de pregação. Justin Taylor disse que aos domingos eram comuns na espera de ir ao altar como se fosse bater a trilha de serragem, né? Ou bater o ponto. Billy Graham sempre usou um dos melhores convites que já se viu. Seus amigos vão te esperar, venham. E com a ajuda do famoso cântico, tal qual estou, milhares de todo mundo atenderam os apelos de Billy Graham. Agora, um erro de confundir como conversão. Houve uma tendência... pulou aqui, gente. Acho que pulou aqui. Pronto. Houve uma tendência crescente em relação às práticas do século XVIII e XIX, que tornaram o apelo um quase doutrinador. O interessante é que a terminologia chamada de altar quase nunca foi usada no século XIX, a não ser em um outro tipo de apelo, bem mais modesto, porém litúrgico, das reuniões metodistas que era de chamado adoração. Isso tinha mesmo, né? Já no século XX, o movimento de santidade, posteriormente pentecostal, e nazarenos usaram a nomenclatura para definir uma prática já comum. A prova está no boletim de 1908 do Pacific Bible College, agora Universidade de Point Loma, Nazarene, onde aparece pela primeira vez a frase impressa, né? Chamada ao altar. Mas qual foi o problema? O problema foi derramar sobre o apelo um atestado de decisão e, ao mesmo tempo, de conversão. Ora, o fato de ir ao altar não significa que esteja salvo, é apenas uma demonstração de decisão pessoal. Porém, a partir de 1900, essa demonstração ardia nas campanhas de cruzadas de avivamento. Com o passar do tempo, foram descobrindo que George Whitefield estava correto ao recusar saber quantos se converteram, e nem mesmo os convidarem à frente, e sim observar o que aconteceria após a reunião e o rumo que as pessoas iriam escolher caminhar. Os apelos passaram a ter uma ideia de exibicionismo e números estatísticos, tá vendo aí, pessoal? Para medir sucesso de um pregador, igreja ou cruzada. O mesmo acontece hoje com o tal número de membros, ao ponto de que quase ninguém mais se preocupa com o verdadeiro trabalho do Espírito Santo, e nem mesmo se houve mudança de vidas que vieram à frente. O negócio é que veio à frente, vamos juntar os números aí. A ênfase passou a ser o número de decisões no apelo. Ou seja, só se mede uma igreja agora pelo número de membros e número de pessoas que vieram no apelo. E essa igreja santa, ela prega a santidade, o povo lá está vivendo a santidade? Não, ninguém vê isso. Agora vamos para o equilíbrio, né? Não há nada errado em fazer um chamado de altar, o apelo, desde que seja debaixo de uma ética e profundo respeito espiritual. No momento em que se banalizar ou no momento em que se banaliza ou usa-se para outros meios de sensacionalismo, então perde-se o foco. O que há de errado em professar a fé publicamente? Em Mateus 10, 32, 33, vê-se claramente a beleza da confissão pública. A sensatez nos direciona Peraí, gente. Eu bati aqui sem querer. A sensatez nos direciona à ética e à modéstia. Constrangimento não são bem-vindos à obra
que o Espírito Santo faz, não é um apelo que determina a eficácia. A decisão de fazê-lo consiste em apenas uma forma de pecador sentir-se uma escolha firmada, mas não deve ser a ênfase que o apelo foi o fator principal. O Espírito Santo ainda continua sendo o verdadeiro ganhador de vidas. O que deve se evitar? Jamais deve se deixar que o fato de vir à frente resolve-se tudo. Estamos todos engajados em trazer vidas a Cristo, todavia, de uma forma concisa, coerente e desvencilhada de qualquer artimanha. Vir pelo corredor do templo não significa uma tal renúncia ao pecado e um profundo comprometimento com o discipulado. Há um corredor mais longo, que é o da graça, para o caminho da vida. E o caminho da vida nova em Cristo. Muitos que foram pelos corredores escorregaram para o inferno, e outros que nunca passaram pelos corredores subiram aos portais da glória. Eu vou falar isso de novo. Muitos que foram pelos corredores escorregaram para o inferno, e outros que nunca passaram pelos corredores subiram aos portais da glória. Andar em um corredor precisa ser o começo de um andar com Deus, em graça e misericórdia. Precisa se iniciar de uma forma mais comprometida sobre graça, fé e discipulado. Só assim, creio eu que Deus honrará aqueles que de fato caminham. Eu toda vez aperto aqui errado, gente, desculpa, agora pulou bastante. Vamos lá embaixo. Achei aqui, ó. Vamos lá. Andar no corredor precisa ser o começo de um altar com Deus, em graça e misericórdia. Precisa ser iniciador de um diálogo mais comprometido sobre a graça, fé e discipulado. Só assim, creio eu, que Deus honrará aqueles que de fato caminharam pelo corredor da abnegação, da cruz do servir em Cristo. Conclusão. Muitos movimentos ainda usam o apelo, e isso não creio que vai parar um dia. Eu praticamente não uso ainda. Pois a prática continua constante, porque, como eu disse, já não vejo nada errado. Isso não há manipulação e não há indução emocionais. Então, não é errado quando não acontece isso. Se também não há intenção coercitiva espiritual ou subterfúgios sensacionalistas, né? Não consigo ver o erro, nem não mesmo. Né? Não tem como ver isso aí. Não tem nada sensacionalista, nem coercitivo, né? Pregadores desde o tempo de Finney, passando por D.L. Moody, o T.L. Osborne, Nilson Fanini, Ernesto Nini, Rex Rambert, Didi Ávila, Manuel de Mello, Jimmy Swaggart, Big Graham, Marlon Lindstrom e tantos outros continuaram a usar o chamado no altar. Seja chamada por simples como o evangelho, amém. Gertz ainda salienta que se Moody usasse o método de Finney com entusiasmo, ele teve o cuidado de não implicar que o ministro possa causar a salvação, independentemente dos métodos utilizados. Não é a nossa forma querermos, disse ele aos seus conselheiros voluntários. Não é nosso trabalho fazê-los acreditar. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não posso converter os homens, só posso proclamar o Evangelho. O historiador Len Murray disse que muitos discordavam do apelo porque alegavam que o chamado para a manifestação em público era confundido com uma real mudança interna. Mesmo com todas as críticas, o sistema de apelo continua com força. Tornou-se um artefato permanente no evangelismo americano, brasileiro e latino. Veja as imagens de uma cruzada de Billy Graham, Jimmy Swaggart, Luiz Palau, Irmãos Leonel, Nick Cruz e tantos outros na televisão para reconhecerem que o que Finney classificou como uma das novas medidas tornou-se medida permanente. Quem jamais esquece a voz de Billy Graham? Que ele dizia, né? Venham todos, desça aqui, eu quero que vocês o façam. Se vocês estiverem com parentes e amigos, eles vão esperar por você. Come on everybody, get down here. Your friends are going to be waiting for you. Né? Ele falava assim, ó, os ônibus vão esperar por você. Cristo percorreu todo o caminho da cruz, porque ele amava. Certamente você pode dar alguns passos e dar a sua vida a ele. Olha, agora até eu tive vontade de ir para frente. Hoje não é mais uma remota Kentucky, atualmente são modernos estádios. As carroças cobertas hoje são ônibus e metrôs. O peito falante, o megafone, deu lugar aos altíssimos potentes sistemas de som. Os palanques de palafitas hoje são enormes estágios de ferro, alumínio e aço. Mas o apelo ainda é o mesmo, continua do mesmo jeito. E cá entre nós, é inegável o número incontável de histórias de pessoas que um dia vieram à frente
aceitando a Jesus como Salvador? Quantos ficaram em pé, ergueram as suas mãos, caminharam até a frente e chegaram ao altar, respondendo um apelo, choraram e permaneceram? Apelo, sim. Manipulação, não. Trabalhar do Espírito Santo, sim. A armadilha dos homens, não. Resultado de mudança de vida, sim. Estatística por números de pessoas que vieram à frente, não. Muito bem. Assim, a gente encerra essa aula sobre a questão do apelo. Você deve ter recebido aí a nossa revista, né, que faz parte desse ensino. E aqui eu tenho uma solicitação, caso você queira nos ajudar a continuar com essas pesquisas. Você pode, no coração, a qualquer valor, nos ajudar com uma pequena oferta. Aí tem o Pix, tem a conta bancária, se você sentir, nos ajude. Deus abençoe, glória a Deus, e que continuemos os apelos, né? E continuemos a chamar as pessoas a Cristo, e que elas atendam ao apelo. Deus abençoe, até a próxima aula.